bom, tia, que você está chegando. A gente mesmo que está sedento da palavra. Tia, tu chegou em boa hora, tia. Pode chegar. Perdão, eu não sei se a senhora é tia, se a senhora é missionária. Eu não sei. Eu só sei o que importa, assim, é ouvir a palavra, né? Porque diz que é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, então não importa. Eu quero que a senhora entre, por favor. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Tia, que você está chegando. A gente mesmo que está sedento da palavra. Tia, tu chegou em boa hora, tia. Pode chegar. Perdão, eu não sei se a senhora é tia, se a senhora é missionária. Eu não sei, eu só sei o que importa, assim, é ouvir a palavra, né? Porque diz que é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, então não importa. Eu quero que a senhora entre, por favor. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, missionário. Bom dia, missionária. O tia, não importa a nomenclatura, né? O povo adora esse negócio de nomenclatura, negócio de bandeira, negócio disso, né? Que nós temos que nos ligar, não é na nomenclatura, não é em título, né? Presta atenção, hein? Nós temos que nos ligar na palavra, né? Na palavra. Nós temos que nos ligar naquele que foi enviado, já enviado, né? Para o quê? Para resgatar, para salvar, libertar, justificar. Então temos que aprender de Jesus Cristo, não é verdade? Presta atenção, hein? O povo gosta muito de representante, né? De representar. O povo gosta tanto de representante que Cristo já é real em nosso meio, mas eles gostam muito de falar de Melquisedeque, gostam muito de pregar, né, assim pelas escrituras, né? Jesus de Nazaré disse, né, lá em João 5,39, a partir do versículo 39, né, as escrituras que são as minhas testemunhas, não é verdade? Porque as escrituras, ela anunciava o Messias que ia vir, né? Então, mas ele veio e não acreditaram nele, não acreditam até hoje, não é verdade? Não só os judeus, mas, né, assim, vamos generalizar, né? Vamos generalizar nesse fato aí que até hoje não acreditam, não é verdade? Presta atenção, hein? Ele disse na cruz, está consumado, mas estão esperando ele voltar, entendeu? Para consumar. Entendeu? Porque consumado é o quê? Uma coisa que findou, acabou. Entendeu? Presta atenção. E vamos ler uma palavra. Estamos hoje em Romanos 15, né? A partir do versículo 14. Paulo explicando para os romanos ali nos conselhos finais, né? Vamos dizer assim, para eles. Disse assim: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, né? Estão cheios de bondade, porque eles eram ali religiosos, né? E tudo. Então, falando, vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros, né? Aqueles que ele ali admoestou. Ele falou sobre o Evangelho de Cristo. Hoje falamos o Evangelho da Graça, presta atenção, hein? Então ele disse assim: entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, né? Por causa o quê? Da graça que me foi dada por Deus, né? Tá lembrando bem que ele pregou o Evangelho da Graça, né? Que foi revelado. Lembra-se que Paulo, ele não andou com Jesus de Nazaré, né? Ele teve algumas informações com aqueles discípulos, não é verdade? Porque ele era um homem que ele perseguia o povo do caminho. Mas quando ele se converteu, né? A luz apareceu a ele, né? Está em Atos 22, do versículo 6 ao 9, ali, vocês vê. Então, ali ele entendeu que realmente aquele Messias, ele era o Filho de Deus. Jesus, né, ele era 100% homem e era 100% Espírito. Ele era o Filho do homem, mas também era o Filho de Deus. Então ele disse, né, eu falei ousadamente, né, outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja o que? Ministro que? De Cristo,
não é ministro de religiosidade, ministro de nenhuma denominação, não ministro de nenhuma igreja, não tinha. Ele ali, ele ia nas casas, né? Ele ali reunia, né? E deixava ali, ele pregava a palavra, né? Que foi revelada para ele, nós sabemos, né? No terceiro céu, na terceira dimensão, né? Vamos dizer assim. Terceira dimensão, né? Céu, né? Falamos céu para que se entenda. Porque ele foi levado, né, em espírito e ouviu as revelações que era para trazer para a terra, né? Para não para, somente para os judeus, porque aos judeus foi confiado a boas novas, né? Por Pedro, não é verdade? Presta atenção, hein? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, né? Que uma vez separado, né, nesta aliança da graça, é separado para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, o homem não consegue consagrar, né? Porque é pela palavra que somos consagrados, somos selados, né? Efésios 1:13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade da vossa salvação, tendo nele crido, e depois fomos selados. Então, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes de Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, né? Então, nós temos que ser firmes, né, em falar a palavra da aliança eterna, da aliança que foi consumada na cruz, né? Então, porque nós costumamos nos desviar, né, para a religiosidade e aí ficamos com vã filosofias, né? Presta atenção, hein? Então, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde o que Paulo dizia, né, Deus de Jerusalém e arredores até o Lírico, tenho divulgado que o Evangelho de Cristo, não de Jesus Nazaré, né, de Malaquias, de Abraão, Sansão, Melquisedeque. Então, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo, que já foi o que? Anunciado, né? Então, nós temos que avançar, não é verdade? Se não querem ouvir, né? Nós seguimos, porque não podemos o quê? Perder tempo, né? Temos que falar do Evangelho eterno. Se alguém quer ficar falando como doutrina, né? Um evangelho de Abraão, Isaac, Jacó, né? Temos que avançar. Vamos falar do Evangelho de Cristo, né? Se alguém quer ficar falando do cordeiro lá, que passou o sangue no umbral da porta, e que isso, aquilo outro, deixa para lá. Vamos avançar. Vamos lembrar do Cordeiro Santo, que já pagou o preço, né? Que já tirou o pecado do mundo. João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então sabemos que se ele disse que está consumado na cruz, já tirou o pecado do mundo, né? Não vamos anular a graça de Deus, né? Leiam lá Gálatas 2, versículo 21. Não podemos anular, porque quando nós fazemos uma coisa que já foi feita, já foi consumada, estamos anulando o quê? Esta aliança, nova aliança, aliança eterna, novo e vivo caminho, né? Presta atenção. Então, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar o que sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Né? Pulando aqui para o capítulo 16 de Romanos, no versículo 17, diz: irmãos, peço que notem bem, né, aqueles que provocam divisões e escândalos, né? Porque a religiosidade, esse meio, né? Assim, eles se dividem muito em grupo, né? E eles se dividem muito assim em representantes,
né? Então ficam sendo representantes de muitos, não é verdade? Né? Liderança ficam representando o líder, representando estatutos, né? Terrenos. Então acabam se dispersando, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, saindo do propósito, né? Ali, 1 Coríntios 3,11 diz que o fundamento é Cristo. Paulo diz ali, né, que ele foi o principal, construtor, né? Ele fez o alicerce, não é verdade? E ele fala ali, para nós vermos como nós edificamos, né? Então, se o alicerce está estruturado num bom cimento, nós temos que continuar edificando as paredes com um bom cimento, né? Verdade? Preste atenção, hein? Não com areia. Então, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, né? Porque acontece que fica grupos, por isso que se criam variedades de grupos religiosos, não é verdade? Porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Sua nomenclatura, e acaba saindo o quê? Da única visão que é a graça de Deus, né? Que é o reino espiritual, né? O reino que Jesus veio, né, anunciar, né? Que ele falou, está próximo o reino de Deus, e estamos hoje no reino de Deus, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, estou lendo Romanos 16, a partir do versículo 17. Então ele disse, irmãos, peço que notem bem, né, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Então nós temos que, nós aprendemos com Cristo, né? Temos que continuar com Cristo, não voltar para Abraão como doutrina, gente, porque texto sem contexto é pretexto para ninguém entender. Se nós estamos anunciando, pregando, evangelizando, nós temos que edificar, né? Edificar a palavra que é sólida, né? O alimento sólido, não leitinho, né? Porque o leitinho é que nós precisamos anunciar a palavra sólida. Estamos em tempo e fora de tempo, porque estamos num tempo muito corrido. Não podemos estar voltando a leitinho, não é verdade? Voltando a leitinho a palavras, né, que acabam não se compreendendo. E Romanos 12 vem nos dizer, né, que o culto racional é muito importante. Temos que ter um culto racional, porque para poder aprendermos, né? Tem aquele que fala, aquele que ouve, e é por ouvir a palavra de Deus, o nosso caráter se transforma, né? Então o nosso caráter mundano, né, acaba compreendendo o caráter de Cristo, e aí somos batizados pela palavra, não é verdade? Presta atenção, hein? Somos batizados por Gálatas 5, versículo 22, pelo fruto do Espírito, né? Leia lá tudo. Então, presta atenção, estou lendo Romanos 16, né, a partir do versículo 17. Então ele diz assim, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, né? Então quando a gente vê pessoas retrocedendo e tudo, não precisamos contender, né, irmãos? Porque ficar uns tomando o outro como mestre, ou tomando um ou outro como um errado, né, na palavra. Temos que ser solidários, né? Porque outrora também éramos ignorantes na palavra, né? Então, nós não ouvimos, e sempre a gente há transformação, como eu acabei de falar em Romanos 12, quando a gente para ouvir, né? Porque o próprio Espírito Santo, né, ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? E acaba fazendo a vontade do Pai, que é por discernir em nós o Espírito. Porque nós somos salvos, mas muitos está como dormindo, né? Dormindo na verdade não consegue avançar, ter lucidez para entender a palavra de verdade em verdade, né? Então diz aqui, afastem-se deles. É a palavra que está falando, né? Muitos, a religiosidade é muito divisória, né? Grupos divide.
né? Muitos tipos de amizade só é quando estão se precisando uns dos outros, né? Fora disso não se tem amizade, né? Então é diferente do amor de Deus, né? Que é unidade, não importa onde você esteja, não importa se você faz, mas a amizade de Deus, né? Jesus, ele veio, ele disse assim, por isso que ele disse, vinde a mim, né? Ele disse, vinde a mim. Lembra no passado, quando Deus falava através dos profetas, ele falou, né? Através de Jeremias, né? 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes, né? Mas quando veio Jesus, o verbo se fez carne, se revelou, ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados de muito blá blá blá, né? Então ele disse, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, gente. Eu estou lendo Romanos 16, né? Não servem a Cristo. Vai pregar a palavra? Vamos abrir a palavra, vamos falar do Evangelho. Vai evangelizar ou pregar? Abre lá em Gênesis, abre lá em Abraão, abre lá em Deuteronômio 28. Como, gente? Como doutrina, como evangelho, pregar uma palavra que foi antes de Jesus, né? Então tem que entender que as escrituras é testemunho do Jesus, né? Que veio, que se revelou. Mas não é doutrina para a igreja. O que é a igreja? A igreja é um corpo, né? É um corpo que está lá em Efésios 4, ali 16, né? Você lê direto do 1 ao 16, de ler todo o capítulo para entender, né? A igreja de Cristo são pessoas reunidas, não importa onde elas estejam reunidas, né? Não é templos feitos por mãos. Lá em Atos 17, vocês leiam aí ali a partir do versículo 23, que ali fala que Deus não habita em templos feitos por mãos, não aceita obras de homens, né? Então presta atenção, vamos o que? Ter lucidez na palavra. Então, a igreja de Deus é um corpo, não é templo, né? Não é coisas de tijolo, não é cimento armado. A igreja de Deus são pessoas reunidas, né? No mesmo propósito, na mesma visão. Mas se tem a igreja ali que fala uma coisa, a igreja ali fala outra, a igreja ali não pode isso, a igreja lá não pode isso. Se você sair de uma igreja, não pode ir para outra. Não sei o que, é vários deuses, né? Não é um só Deus. Porque a igreja de Deus, que está em Efésios 4, né? É um só Deus, né? Há um só Deus, há um só Espírito, né? Há um só mediador, que é Jesus Cristo, entre a terra e o céu, né? Presta atenção, hein? Então, ali diz que a igreja de Deus é um corpo, né? Unido, atado, não é verdade? Presta atenção na minha visão, porque aí sim, Cristo, esse ungido, né? Que veio como Jesus de Nazaré aqui na terra, né? E o Espírito Santo, ele é o cabeça que nos guia, que nos ilumina, que foi revelado, né? E ilumina a nossa mente para que nós tenhamos lucidez e entendamos que nós não temos que buscar em lugar algum a presença de Deus, porque Ele vive em nós. Se nós falarmos que temos que buscar, estamos dizendo que nós não temos a presença, né? Então nós não precisamos buscar aquilo que nós temos que discernir aquilo que nós temos, né? Que é o Espírito Santo de Deus, discernir, entender, né? Entender, compreender. Romanos 12, se converter, né? Entender. Então temos que entender, afaste deles, porque esses tais não servem o que é Cristo, nosso Senhor, e sim o que o seu próprio ventre, com suaves palavras e o que? Filosofias, né? Lisologias, enganam o coração das pessoas simples. Irmãos, não é eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia, porque na Bíblia de muitos essas passagens não existem, né?
Só existe lá a passagem de a mulher do botija, a mulher do fluxo de sangue, o cofrinho da viuvinha, a moedinha da viuvinha, e tudo. Entendeu? São textos que isolados, né? Que para isolados não tem, não flui, né? Ficam na mesma, por isso que não passam de ano, né? E porque a palavra diz que a verdade liberta, mas exatamente isso, só falam na verdade, mas não mostram a verdade, né? Porque se bastar, né? Conhecereis a verdade os libertará, medo deve ser esse, do povo libertar, entendeu? Da ignorância, entendeu? Deus é espírito, né? Deus é espírito, importa que venhamos a adorar em espírito e em verdade. Então eu estou lendo a Bíblia, não estou falando nada, entendeu? Porque o povo tem mania disso também, né? Lê uma palavra, um texto, e aí esboça coisas que não tem nada a ver com o que foi lido, né? Não tem nada a ver. Então preste atenção, estou lendo Romanos 16, aí diz aqui no versículo 19: pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Entendeu, menina? Presta atenção mesmo. Então é isso, né? Depois, quem lembra, quem conhece a Bíblia, né? Aí lá em Gálatas 3, né? Que fala, Gálatas insensato, quem é que vos enfeitiçou, né? Porque nós chegamos a Cristo, mas depois começa a voltar para Abraão, para Daniel, para não sei o quê, para não sei, entendeu? Como doutrina, gente. Estou falando como doutrina. Precisamos conhecer as Escrituras como contexto, né? Falamos às vezes até no livro de Jó, que sabemos que o livro de Jó é um livro poético, né? Preste atenção, aí muitas das vezes se prega o livro de Jó como doutrina, entendeu? Tem que especificar, porque se não especificar as coisas, o homem não entende, né? Quem, né? Não entende, e acaba se confundindo e não acaba não aprendendo, né? Aqui foi bem claro em Romanos 16 que diz: afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, né? No nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, com suaves palavras, né? Enganam o coração das pessoas simples. Vê aí na tua Bíblia que deve estar escrito a mesma coisa, entendeu, menina? Presta atenção. Então nós vamos parando por aqui, né? E lembrando que leiam Gálatas 3 também, né? E aqui em Colossenses 2, né? Também é muito importante, que nós vamos estar lendo no próximo vídeo, continuando aqui nesse mesmo assunto, né? Entendeu, menino? Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, que nós precisamos lutar para que entendam e vivam não só no falar, mas na prática, né? Para viverem nesta aliança eterna, aliança da graça que já foi estabelecida, né? Nós vivemos sim hoje num final de tempo, estamos no final de tempo sim, né? Mas em que tempo? Tempo de tu entender, menino, preste atenção, que Deus é Espírito e que nós temos que entender a aliança da graça que foi dada na cruz para poder compreender esta aliança eterna do reino de Deus que estamos, entendeu? Quando Jesus de Nazaré veio, foi um final de tempo, né? Foi um final de tempo, final daquele ciclo, né? Tá lá em Mateus 5 e Mateus 24, né? Aquele final, foi o final daquele ciclo das bênçãos e maldições, né? Daquela aliança, aquele pacto da lei. Verdade? Preste atenção, hein? Então, Deus tem um modo de governar o homem. Veio por alianças, sabemos, não é verdade? Então, sabemos que aquele pacto que Jesus de Nazaré veio ali cumprir foi a quinta aliança, né? Então,
preste atenção, entrou aquela transição que foi da aliança para a graça, né? Transição porque foi um período, do momento que ele disse na cruz está consumado, disse que voltaria, né? Voltou, ninguém notou, né? Andou aqueles dois ali no caminho de Imaú, aí eles só notaram que realmente ele voltou quando ali, ó, no partido do pão, entendeu? Presta atenção, hein? Então ali ele depois, né, conversou lá no capítulo 21 de João, né? Ali ele está conversando ali com o Pedro e tudo ali. Ali ele já era Jesus Cristo, já era o ressurreto, conversando ali, quando ele falou, Pedro, tu me ama mesmo, Pedro, tu me ama nada. Que quando tu andava comigo, quando eu era filho do homem, você já me negou, Pedro. Como é que tu ama nada, tu não entende nem esse tipo de amor, que é moraga, pipa, entendeu? Então ali teve até aquela discussão, né, tudo, Pedro queria saber quem era o melhor para a mamãe, logo falou, esse teu filho aí, amado, teu filho amado aí, amigo amado, que era João, e aí Jesus falou, ele é o único que vai estar vivo dos apóstolos, ele é o único que vai estar vivo quando eu vier, né? E ali ele falou assim, eu quero que ele esteja vivo quando eu vier. O que tu tem com isso? Falou para Pedro, no capítulo 21 de João, né? E então sabemos da história, né? Que no ano 70, né? O filho do homem, né? Que é Tito, filho de Vespasiano, veio ali concluir o que Jesus pregou em Mateus 24, né? Ao final daquele ciclo do templo da casa do tesouro, que era Jerusalém, né? Então, houve aqueles rumores de guerra, né? Teve problema, muito problema, né? Até botou fogo e tudo, não sei o que, entendeu? Então matavam as pessoas, né? Quem quiser que vá lá estude, né? Eu aprendi essa parte na escola. Então, né? Mas pegava as pessoas, botavam óleo, faziam tocha, botava fogo e tudo. Então, ali, então quando Jesus veio, ele falou, gente, como vocês veem essas coisas, não é o fim, mas é o início do fim. Né? Aí depois falou para quando começar, uns fugir para a Judéia, outros falar, ele falou, tomara que não aconteça no sábado, né? Porque no sábado era o dia que eles se concentravam, irmãos, para adorar, né? Que foi Constantino que mudou esse negócio de ser o dia primeiro, que ele, por Domiciliano, o imperador Domiciliano botou o nome de domingo, para ser o dia do Senhor, né? Domingo é dia do Senhor, mas quem estabeleceu foi Constantino. Entendeu, menina? Presta atenção. Então é isso, entendeu? Então nós temos que ter lucidez para entender a palavra, para poder anunciar a palavra de Deus, né? Então ali, ele falou, né? Como estamos dizendo, falou, tomara que não aconteça no sábado, porque eles adoravam. Eles faziam, né, a adoração, né, no sábado, que era o dia santo, no dia que foi abençoado. Isso sim, pode ir lá desde Gênesis, que foi o sábado abençoado, né? Claro que hoje o nosso sábado é Cristo, né? Nós descansamos neles, né? Foi feito o sábado para que eles descansassem, né? Então, mas hoje o nosso descanso é Cristo. Então Cristo é o nosso sábado, entendeu, menina? Presta atenção. Então é isso. Então, no outro vídeo nós vamos continuar nesse assunto, porque é muito interessante que você saiba, né? Saiba entender e não ficar nesta confusão dos dois evangelhos. Leiam e vamos ler no próximo vídeo Gálatas 2, né? Devagarzinho, para entender os dois evangelhos, né? O evangelho que foi confiado a Pedro, que é o dos circuncisos, daquele povo religioso que já existia, que Jesus ali chamou de hipócrita, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, está lá em Marcos 7, né? Hipócritas, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Estão trazendo para os nossos dias, né? Aquele que sai da visão da aliança da graça já consumada, uma escatologia consumada, né? E se volta para as promessas. Está chamando Jesus de mentiroso, né? Porque ele já cumpriu a promessa em nós. Ele disse lá, vai lá 1 Coríntios 15, menino, vai lá e busca, entendeu? A partir ali do versículo 50, eu acho, entendeu? Ele disse, estragada foi a morte pela vitória. Procura esse versículo.
entendeu? Tragada foi a morte pela vitória. Então, se tu tá falando que não teve vitória, que ele não, entendeu, não venceu a morte, tu tá falando então que a obra tá por consumar, entendeu? Anulando a graça de Deus. Ele já deu vida eterna. Tragada foi a morte pela vitória. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Então esta é a verdade, né? Que o mundo não quer, né, conhecer, né? Presta atenção, né? Lembra da passagem lá de Lázaro? Né? Ele ficou lá o tempo todo, disse que não, demorou. Por que você demorou, Jesus? Ele disse, não, porque eu quero mostrar exatamente o meu ministério, menino. Entendeu? Não importa, entendeu? Não importa, o que morre é só o quê? O pó, a carne volta pro pó, porque é pó. Entendeu? Mas vocês não são um pó que tem um espírito. Vocês são um espírito que desceu à terra. Entendeu? Vamos depois a gente estudar isso, entendeu? Tá lá, acho que é Efésios 1, entendeu? Predestinação. Tu vê aí as igrejas falar em predestinação? Não, tá falando de salvação. Jesus já salvou, entendeu? Mas eles falam, botar medo nos vocês, para vocês irem trabalhar, tem que sacrificar, tem que fazer, acontecer, entendeu? Predestinação, estuda aí, entendeu? Justificação, redenção, tudinho, tudo de ação, entendeu? Então vamos viver o que? Na oração, para poder a gente compreender, entendeu? Compreender uns aos outros, né? E viver nesse amor de verdade. E o amor de verdade é o amor de tolerância, né? A gente tolerar, a gente, entendeu? Temos que tolerar um ao outro, entendeu? E entender que cada um tem uma cabeça, uma educação, né? Cada um foi criado de uma forma, entendeu? E de repente foi criado ouvindo a vovó falar isso, depois foi para aqui, foi para ali, entendeu? E não teve muitas vezes oportunidade, ou não quis, ficou parado, né? Botou a cabeça para outras coisas, para trabalho, outras coisas, não teve oportunidade, entendeu? De estar buscando a ouvir, né? Para poder o Espírito Santo iluminar e falar, para que venha entender a verdade, né? Então não vamos culpar ninguém, não vamos querer ser melhor do que ninguém, né? Porque só Jesus é mestre. Está falando na palavra, a ninguém chameis de mestre, né? Tem muita aí que gosta, negócio de honra, de mestre, gosta de cadeira, primeira cadeira, lugar de honra, tudo, mas a palavra diz que a ninguém chameis de mestre. Então não somos mestres, somos discípulos fazendo discípulos. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ficar nessa comunhão, nessa comunhão, nesse partir do pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então estamos repartindo o verdadeiro pão, maná, que é a palavra de Deus. Não é simbolismo. Hoje nós não precisamos viver de simbolismo, porque Cristo ele é real em nossas vidas, tá bom? Presta atenção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, pode crer hoje mesmo, agora, nesse momento, menino, só amanhã, mas já tem que crer logo, menino, presta atenção. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, tá bom, menino? Presta atenção. Se Ele vive, posso crer no amanhã. Se inscreva.